Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, a palavra de Deus, ela fala aqui sobre versículo 19, não, melhor dizendo, versículo 22. O Senhor Jesus, ele está contando aqui a história de Lázaro e do homem rico. Ele fala que chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para o que o Senhor Jesus fala aqui. E morreu o mendigo e os anjos o levaram para junto de Abraão. Veja que é muito comum ouvir por aí, quando eu morrer eu vou para o céu. Fulano foi para o céu. Falando de uma pessoa que morreu. Fulano foi para o céu. Fulano está no céu agora, foi para o céu. Eu vou ser levado para o céu. Mas nós temos, melhor dizendo, eu vou para o céu, né? Você vê que é um discurso muito comum. Todos nós falamos isso, né? Quando eu morrer eu vou para o céu. Todo mundo fala isso, não é verdade? Mas nós temos que entender uma coisa. Lázaro, ele não foi para o céu. Como assim? Lázaro não foi para o céu? Mas não está dizendo aqui que Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para junto de Abraão, não está dizendo isso? Mas aí que nós temos que pensar. Lázaro não, perceba a diferença, Lázaro não foi para o céu, Lázaro foi levado para o céu. Porque pensa comigo, existe uma diferença de ir para um lugar e ser levado para um lugar. Não há uma diferença? O ir é quando você vai. Você vai por escolha, você vai por opções. Agora, quando se fala de ser levado, é quando alguém leva você para esse lugar. Há uma diferença. Veja, por exemplo, quando você era criança, você certamente não ia para lugar nenhum. Você era levada para esses lugares. Você não ia. Por si, você não ia. Você era levada para esses lugares, né? Pelo menos a maioria. Então, quando falamos do céu, ninguém vai para o céu. Não por si mesmo, não por conta. A pessoa ela é levada para o céu. Assim como a pessoa que vai para o inferno, ela não vai para o inferno. Porque, pensa comigo, se fosse para ir para o inferno, alguém iria querer ir? Se fosse para ir para o inferno, se fosse para ir para o céu, todo mundo ia querer. Mas se fosse para ir para o inferno, será que alguém gostaria de ir para o inferno? Se fosse para ir, se tivesse que ir, alguém gostaria de ir? Eu não acredito que alguém gostaria de ir para o inferno. Né? Mas a pessoa não vai para o inferno. Ela é levada para o inferno. O rico não foi para o inferno. O rico foi levado para o inferno. É totalmente diferente. Você não vai para um lugar. Por exemplo, você não vai querer ir para uma casa que está pegando fogo, não é verdade? Por quê? Por que você não vai para uma casa que está pegando fogo? Porque você sabe que você vai pegar fogo também. Agora, se você for levado para lá, é outra história, né? A mesma coisa com relação ao inferno. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno. A pessoa é levada para o inferno. Porque se dependesse da pessoa para ir para o inferno, você acha que ela iria? Ela não iria. Mas ela não vai, ela é levada. A mesma coisa o céu. A mesma coisa o céu. Nós não vamos para o céu, nós somos levados para o céu. Então quer dizer, para nós sermos levados para o céu depende do quê? Depende daquilo que nós fizemos diante de Deus. Se nós agradamos a Deus ou se nós não agradamos a Deus. Porque pense comigo, uma pessoa que vive desagradando você, vive desrespeitando você, maltratando você, desprezando você. Eu pergunto a você, você levaria essa pessoa para algum lugar com você? A menos que você fosse obrigado a levar. Mas fora isso, eu creio que você não levaria. Se você não fosse obrigado a levar, você não levaria. Então imagine Deus. Deus não é obrigado a levar ninguém, porque Ele é Deus. Então, não tem como. Se eu quiser ser levado para o céu, porque quem vai para o céu
Quem estará no céu não vai por conta, não tem como eu ir para o céu, não tem como eu ir para o céu por conta própria, não tem como. Não tem como. Porque é o seguinte, enquanto nós estamos vivos, nós podemos escolher. Eu vou para onde eu quiser enquanto eu estou vivo, você vai para onde você quiser enquanto você está vivo, não é verdade? Mas depois que a vida acaba, não tem mais escolha. Depois que a vida acaba, não tem mais escolha nenhuma. Aí só vem o quê? Só vem consequências. E no final da vida, o que acontece? Nós somos levados e nós não podemos fazer nada. Nós não podemos dizer, não, eu não quero ir não. Porque você acha que, por exemplo, que quando uma pessoa morre sem salvação, aí vem os demônios buscarem a sua alma. Você acha que ela não diz assim? Já pensou? Não, tenta imaginar a cena. A pessoa morre e vem os demônios buscar a alma dela e ela fala assim, não, eu não quero não, eu não vou ir. Já pensou se fosse assim? Mas ainda que a pessoa faça isso, o que ela pode fazer? Ela não pode fazer nada. Ela não tem mais escolha. Depois você tem que entender uma coisa. Depois da morte não tem mais escolha. Então se você tem que se livrar do inferno, se você tem que alcançar a sua salvação, você tem que fazer isso aqui nesse mundo. Não é depois. É aqui nesse mundo, porque depois não tem mais escolha, depois não tem mais opções. Depois, o que vai acontecer? Nós só seremos levados. Mas levados para onde? Para onde nós escolhemos. Não no momento da morte. Não, eu quero o céu. Não vai chegar um juiz lá, na hora da morte, e vai perguntar para você, e aí, para onde você quer ir? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Se fosse assim, o inferno estaria vazio. Porque olha o nome inferno. Vai perguntar para a pessoa se ela quer ir para o inferno. É claro que ela vai dizer não. É claro. Mas também às vezes a gente tem doido para tudo, né? Às vezes a pessoa responde que quer ir. Vai saber, né? Mas eu tenho certeza que a maioria vai dizer não, não vai querer ir. Porque, poxa, ir para o inferno. Mas não é assim. Não é assim. Escolhas são feitas em vida. Depois da vida, não tem mais escolha. Depois da vida, nós seremos levados. Ou seremos levados para o céu, ou seremos levados para o inferno. Seremos levados. Não vamos por conta, com as nossas pernas. Não, nós seremos levados. Porque se fosse para ir, como falamos, quem iria para o inferno? Ninguém iria para o inferno. Ninguém é louco de ir para o inferno. Mas a pessoa não vai para o inferno, ela é levada para o inferno. E ela não pode fazer. Quando, por exemplo, a pessoa morre e aparece um demônio lá para buscar a sua alma, ela não pode fazer nada. Porque as suas escolhas já foram feitas. Porque a escolha dela já foi feita. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O tempo de escolha, ele se limita à vida nesse mundo. Veja que aqui não diz, nas palavras que nós lemos, que Lázaro foi. Diz que os anjos o levaram. Não diz assim, morreu e foi para o céu. Não, não diz isso. Diz que morreu e os anjos o levaram. Então entenda. Eu e você, quem quiser chegar até o céu não vai conseguir fazer isso sozinho. Não vai conseguir fazer isso sozinho, não vai. Nem eu, nem você. É porque a gente sabe que todo mundo que morre quer ir para o céu. Todo mundo que morre, não é verdade? Alguém que morre quer ir para o inferno? Alguém que está aqui quer ir para o inferno? Pode ter certeza que nem os que estão lá fora querem, quem dirá os que estão aqui dentro. Ninguém quer ir para o inferno. Mas não é a questão de querer ou não querer ir. Não é essa a questão. Porque o que mais tem são pessoas indo para o inferno. Mesmo sem querer ir para o inferno, elas estão indo para o inferno. Porque não é querer ou não querer, é decidir, é escolher. E isso precisa ser feito aqui nesse lugar. Precisa ser feito enquanto a pessoa está viva. Que nós não sabemos. Nós não sabemos até quando nós estaremos aqui nesse mundo. Nós só sabemos que estamos vivos. Até quando, não sei. Não sei se eu vou morrer daqui a pouco, não sei se eu vou morrer amanhã, semana que vem, eu não sei. Eu sei que eu estou vivo, mas eu sei também que um dia eu vou morrer.
e alguém vai levar. Mas não vai levar aleatoriamente. Vai levar de acordo com a pessoa, de acordo com a escolha que a pessoa fez enquanto estava viva. Entende isso? Não tem como você ir para o céu. Não por você. Ninguém vai entrar no céu à força. Não. Para você ir para o céu, meu amigo, depende daquilo que você fez diante de Deus. Eu não vou dizer que depende de Deus. Sabe por quê? Porque aí vai ter gente achando que ela não tem que fazer nada. Então não depende de Deus. Depende daquilo que você fez diante de Deus. É como falamos, se você agradou a Ele, e Ele se agradou de você, porque você agradou a Ele, Deus não se agrada de ninguém por bajulação. Se eu agrado a Ele, Ele se agrada de mim. Então, se você agradou a Ele, e Ele consequentemente se agradou de você porque você agradou a Ele, Ele naturalmente vai levar você quando a vida quer acabar. Naturalmente Ele vai levar. Se você agradou a Ele. Mas entenda uma coisa, agradar a Deus, meu amigo, minha amiga, não é meramente você frequentar uma igreja, você não fazer mal para ninguém, você fazer uma oração, você ler a Bíblia, você ter curso disso, você ter um título. Você agradar a Deus não é meramente isso. Se agradar a Deus é você se sujeitar à sua palavra. É você se submeter à palavra dele. É você dizer não para você. É você sacrificar. É você renunciar. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Você está agradando a Deus. Sabe, uma das coisas, ou a coisa que mais agrada a Deus, é quando você diz não para si mesmo. Essa é uma das coisas, se não a coisa que mais agrada a Deus, quando você diz não para você. Porque para nós fazermos aquilo que agrada a Deus, na maioria das vezes nós vamos ter que fazer o quê? Dizer não para nós mesmos. Dizer não para nossa vontade, para nossa carne. Que, como temos falado tanto, pede, clama, grita dentro de nós. É isso que nós temos que fazer para agradar a Deus. E se eu vivo uma vida que agrada a Deus, como falamos, naturalmente quando chegar no último dia, Ele vai me levar. Mas se eu não vivi uma vida que agrada a Deus, meu amigo, Ele não vai me levar. E se Ele, presta atenção, se Deus não te levar, se os anjos não vierem buscar você, se eles não te levarem, não tem como você ir para o céu. Não tem como. Mas aí tem como é que eu posso dizer? Um agravante, né? Porque se os anjos não levarem, você não vai ficar vagando. Você não vai ficar no purgatório. Se os anjos não levarem, quem vai levar são os demônios. Mas os demônios não vão levar por acaso. Os demônios não vão levar por acidente. Os demônios não vão levar porque os anjos esqueceram você, não. Os demônios vão levar por quê? Foi aquilo ali que você escolheu. Ah, mas eu era da igreja. Ah, mas eu era pastor. Ah, mas eu conhecia a Bíblia. Eu tinha anos de igreja. Eu não estou falando do que você é. Eu estou falando do seu comportamento, do seu proceder. Porque o Senhor Jesus fala no Evangelho de Mateus 7, 23, que muitos, naquele dia, que é o dia do juízo, dirão: Senhor, expulsamos demônios, fizemos milagres, profetizando. Pessoas que eram... Mas o Senhor Jesus, ele disse assim: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então não é essas coisas que vão salvar você. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que levar a palavra de Deus às pessoas. Não estou dizendo aqui que você não tem que, sabe, mandar o mal embora para o inferno. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que fazer essas coisas. Mas eu estou dizendo para você não se apoiar nessas coisas. Não é porque... Eu não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia, que você não tem que frequentar a igreja. Eu estou dizendo que você não deve se apoiar, porque isso não é o suficiente. Ninguém é salvo porque conhece a Bíblia.
É salvo porque obedece a Bíblia. Ninguém é salvo porque tem tempo de igreja, mas é salvo porque na igreja a pessoa busca, ela se dá, ela se entrega de fato, de verdade. Então, é para que você não se apoie nisso, é para que você não coloque a sua fé nisso, mas para que você obedeça a palavra de Deus. Então eu preciso perguntar, se você morresse hoje, quem iria te levar? Para onde você iria para onde você iria ser levado? Para onde você iria ser levado se você morresse agora? Todo mundo quer ir para o céu. Mas entenda, ninguém vai para o céu. Mas quem for para o céu será levado para o céu. Então não é só levantar a mão, não é só eu quero ir para o céu, não. É decisão. Porque os anjos só vão levar quem decidiu, quem escolheu. Eles não vão levar quem quis. Quem quis vai ficar querendo. Eles vão levar quem tomou uma decisão. E a pergunta é, você já tomou uma decisão? A decisão de abandonar aquilo que é errado? Aquilo que tem desagradado a Deus? Porque você sabe o que você está fazendo, né? Todos nós sabemos o que nós fazemos. Todos nós. E entenda uma coisa, por mais que a pessoa tente esconder, uma hora isso vai ficar visto. Então não adianta eu querer não reconhecer o meu erro, porque o meu erro uma hora será manifesto. E aquilo vai me condenar. Então não é melhor reconhecer isso agora, nesse momento em que eu posso ser perdoado? Não é melhor reconhecer isso agora do que ficar tentando esconder e depois ser condenado? Não é melhor fazer isso agora? Não é mais inteligente fazer isso agora? Eu não sei como você está. É você que sabe. Eu não tenho responsabilidade sobre a sua alma. É você que tem. Então, se alguma coisa está errado, conserte isso agora. Conserte isso agora. Fale com Deus nesse momento. Faz uma oração nesse momento. Fala com Ele. Faz uma oração. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora onde você está. Se conserte aí agora. Se reconcilie aí nesse momento. Decida fazer isso pela sua alma. Você não está fazendo isso por ninguém, você está fazendo isso por você, a sua alma. É você. É você quem vai, meu amigo. Não são os outros, não. Então conserte o que precisa ser consertado, corrija o que precisa ser corrigido, endireite o que precisa ser endireitado. Não adianta você dizer que vai para o céu se ninguém te levar. Como é que eu vou ir para o céu se não houver anjos para me levar para o céu? Mas os anjos não vão estar ali, deixar de estar ali porque eles estão fazendo outra coisa. Não, eles vão deixar de estar ali porque eu não me submeti, porque eu não me sujeitei. Se não tiver quem me leve, eu não vou ir. Se não tiver quem leve você, você não vai. Mas só não vai ter quem leve você se você viveu uma vida que não agradou a Deus. Então, se você olha e vê que tem algo errado, faça, conserte isso agora, mude isso agora, resolva esse problema agora. Porque não há melhor coisa do que você ter a sua consciência limpa diante de Deus. Você está em paz com Deus, você não está vivendo uma vida que agrada a Deus. Não há melhor coisa do que isso, porque aí você tem paz. Então faça isso agora, resolva esse problema, resolva essa situação nesse momento. Tome essa decisão. E nesse momento seja perdoado, seja perdoada agora. Eu não sei o que você fez, mas se você consertou, se você se consertou, se você se endireitou, se você se corrigiu agora, receba o perdão de Deus nesse momento. E com Ele a paz, e com Ele a alegria, e com Ele a salvação, e com Ele a vida eterna. E agora, meu amigo, minha amiga, que você tenha a salvação. Você precisa lutar para conservar, para manter a salvação, porque
A salvação é como um bem, um bem, um bem que você adquire. Se você quer mantê-lo, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar. Por exemplo, você compra lá um carro. Se você não cuidar desse carro, o que vai acontecer com ele? Vai chegar uma hora que ele não vai prestar mais. Vai chegar uma hora que até vão roubar de você. Por quê? Porque ele não foi cuidado, não houve cuidado da sua parte. A mesma coisa com relação à salvação. Você adquire a salvação, não por preço monetário, mas pelo seu arrependimento, pela sua decisão de se consertar com Deus. Você adquire a salvação, você passa a ter a salvação, mas você tem que manter a salvação. Tem que conservar a salvação. Como é que eu faço isso? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus. É leitura. Começa com a leitura da palavra, começa com a oração, com o jejum, mas se estende para submissão, sujeição. Que não é só ler a Bíblia e orar, é você obedecer a Deus naquilo que Ele pedir, porque Ele fala conosco. Então, quando Ele falar, você obedecer, você se sujeitar, você se submeter. Quando você faz isso, você está mantendo a sua salvação. Quando você procura manter os seus pensamentos em Deus, nas coisas de Deus, você está mantendo a sua salvação. Isso é você manter a salvação. E você fazendo isso todos os dias, você vai permanecer. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, não é fácil. O Senhor Jesus falou que o reino é tomado por violência. O reino é tomado por violência. Não é fácil. Muitos um dia começaram e hoje, cadê essas pessoas? Muitos um dia estavam de pé e hoje não estão mais. Estão afastados, se perderam. Muitos passaram pelo caminho e hoje não estão mais no caminho. Não é fácil, meu amigo. Mas se você realmente quer isso, você vai ir até o final. Você vai suportar, você vai resistir. Você vai permanecer firme e fiel nessa fé para que você possa alcançar a vida eterna.